Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jaqueline Brito e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra abençoada, uma palavra de vida. E o tema é o Ministério de Jonas, uma mensagem de Deus e uma missão. Está escrito no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 a 4, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade e o navio estava a ponto de quebrar-se. Jonas foi um profeta do Reino do Norte durante o reinado de Jeroboão II. Jonas era filho de Amitai e um cidadão de Gat-Hefer. Em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, diz assim: Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer. Deus usou Jeroboão para socorrer Israel, recuperando os antigos limites da terra ao norte, leste e sudeste. Jonas, certamente através do seu ministério, encorajou a Jeroboão a proclamar guerra contra o rei da Assíria e assim recuperar os antigos limites de Israel. Em 2 Reis, capítulo 14, versículo 27 diz assim: E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Joás. Agora Deus ordenou que Jonas fosse à cidade de Nínive, a um povo pagão, clamar contra ela. Deus chamou a Jonas, Deus entregou uma mensagem a Jonas e lhe deu uma missão. Jonas fugiu do chamado de Deus, da missão e da presença do Senhor. Em Jonas capítulo 1, versículo 3 diz assim: Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O chamado de Jonas e a mensagem de Deus. Nínive era a capital da Assíria, era uma nação perversa, cruel e idólatra. Deus ordenou que Jonas fosse a Nínive e pregasse ao povo pagão da cidade sobre o castigo divino que se aproximava. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Jonas desceu a Jope e embarcou em um navio que velejava para o oeste em direção a Tarsis, indo para longe de onde Deus o ordenara que fosse, em uma direção oposta à que Deus lhe ordenara. Todos nós, servos e servas do Senhor, somos chamados a anunciar a mensagem de Deus ao povo que está perdido e longe do caminho da salvação. Marcos, capítulo 16, versículo 15 diz assim: Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. A preciosa semente semeada por cada um de nós que anunciamos e compartilhamos o Evangelho alcançará diferentes corações e resultados diferentes em cada coração em resposta ao chamado de Deus. Em Lucas capítulo 8, versículo 11 diz assim: Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus.
O Senhor Jesus Cristo nos deu dons e talentos e uma missão especial para cada um de nós, que é de anunciar as boas novas. Na caminhada com Jesus, em direção aos propósitos de Deus para a nossa vida, enfrentaremos lutas, provações e grandes tempestades, mas com a presença de Jesus Cristo no barco, não há o que temer. Não importa qual seja a intensidade da tempestade, Jesus Cristo está conosco, nos guiando, confortando, consolando, protegendo e lutando ao nosso favor. Em Mateus capítulo 14, versículo 27 diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mesmo em meio a lutas e provações, podemos fazer a diferença na vida de alguém. Não se esconda dos propósitos de Deus. Deus é poderoso para levantar, erguer nações e países com apenas uma palavra, e disse Deus. Deus tem chamado nações, povos, famílias para serem seu povo, para crerem e obedecerem a Jesus Cristo e serem salvos. É tempo de se aproximar de Deus, de buscar a Deus, de obedecer ao único Deus verdadeiro. Deus chama a todos os povos. Em Salmo 100, versículo 2 e 3 diz assim: Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos, somos povo seu e ovelha do seu pasto. O significado do nome de Jonas significa uma pomba. A pomba é uma ave frágil e, em meio ao perigo, se esconde nas rochas. Em Salmo 55, versículo 6 a 8 diz assim: Assim eu disse, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. E eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Em meio a tempos difíceis, não podemos fugir dos propósitos de Deus para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa geração. O nosso tempo de lutas e provações não pode parar o nosso clamor, o nosso gemido. Em meio a lutas e provações, não pode parar o nosso clamor. Deus está conosco, nos sustentando para continuarmos a caminhada até o fim. Em Salmo 50, versículo 15 diz assim: E clama a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. A pomba, em meio ao perigo, se esconde na rocha. É firmes na rocha, que é Jesus Cristo, que seremos capacitados por Deus a vencer os obstáculos da nossa caminhada e seremos luz do mundo e sal da terra. Na rocha que é Jesus Cristo, estamos seguros e protegidos de todo mal. Não fuja dos propósitos de Deus. Em Jonas capítulo 1, versículo 4 diz assim: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade e o navio estava a ponto de quebrar-se. O próprio Deus permitiu a tempestade, pois Jonas estava indo para longe da presença de Deus e dos propósitos de Deus. Deus permite passarmos por circunstâncias difíceis para nos experimentar, para pôr à prova a nossa fé, para nos testar, para nos preparar para os propósitos dele em nossa vida. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O resultado final da prova da nossa fé é nos fazer a imagem de Jesus Cristo, é sermos obedientes, fazendo tudo para agradar a Deus.
O resultado é sermos purificados, o resultado é sermos úteis na obra do Senhor, o resultado é sermos cheios do amor, da fé, o resultado é anunciar a palavra de Deus e, com a ajuda de Cristo, alimentarmos uma multidão que tem passado pelo deserto das provações. O resultado final é estarmos preparados para a vinda gloriosa de Jesus Cristo, que breve vem. Essa tempestade é para te mover em direção aos propósitos de Deus para a sua vida. Confie em Deus. O que mais importa é que Jesus Cristo está conosco no barco, nos ajudando a avançar e superar as provações que passamos nessa vida. Na nossa vida e na nossa caminhada para os propósitos e projetos do Senhor Jesus Cristo, vão surgir dificuldades, provações, mas com Jesus Cristo no nosso barco não há o que temer. Em Salmo 23, versículo 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O profundo sono de Jonas e o seu despertamento espiritual. Em Jonas capítulo 1, versículo 5 diz assim: então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. O profeta Jonas desceu a Jope, desceu para dentro do navio, desceu ao porão do navio e dormia um profundo sono. Os marinheiros clamaram cada um ao seu Deus, e então o capitão encontrou Jonas dormindo e pediu para que Jonas clamasse ao seu Deus para que pudesse livrá-los. Os marinheiros lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Jonas mandou que eles o lançassem ao mar e o mar se acalmaria. Quando enfrentamos lutas, provações e grandes tempestades, devemos clamar ao único Deus que pode nos livrar e salvar. Devido à desobediência de Jonas, a vida dos marinheiros estava em perigo. Muitos são os que estão adormecidos, enquanto ao seu redor almas perecem nas tempestades da vida. Que os profetas de Deus se despertem e levantem para anunciar e pregar o evangelho da salvação. Em Efésios capítulo 5, versículo 14 diz assim: por isso diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Que possamos clamar e ser instrumentos nas mãos de Deus para que a nação seja guiada ao despertamento, ao arrependimento e a voltar-se para Deus de todo o coração. Os filhos devem ir mais longe nos propósitos de Deus nessa terra. Jonas era profeta do Reino do Norte de Israel e é chamado por Deus para ir até Nínive, capital do Império Assírio, que ficava no leste. O profeta Jonas era filho do profeta Amitai e, mesmo se escondendo do chamado de Deus de ir a Nínive, Deus o levou para anunciar a palavra de Deus ao povo pagão de Nínive. Em Jonas capítulo 3, versículo 2 diz assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Aonde Deus nos enviar para anunciar o evangelho, a presença de Deus estará conosco. Em Salmo 127, versículo 4 diz assim: como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Os filhos devem ir mais longe que os pais, já que uma flecha vai mais longe do que o arqueiro que a lançou. Devemos guiar os nossos filhos para o alvo certo, que é Jesus Cristo e os propósitos dele nessa terra. Nós somos a geração que vai mais longe, que vai atravessar mares, tempestades, guerras, mas vamos cumprir, realizar
todos os propósitos de Deus nessa terra, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Somos a geração que, através da pregação do Evangelho de Jesus, muitos serão livres e libertos para a glória de Deus. O grande peixe. Jonas foi lançado ao mar e Deus providenciou um grande peixe que engoliu a Jonas, e ele ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas capítulo 1, versículo 17 diz assim: Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas orou a Deus, e Deus ordenou que o peixe vomitasse a Jonas em terra firme. Então Jonas obedeceu e foi a Nínive alertar e pregar sobre o juízo que se aproximava. Deus salvou Jonas e o manteve vivo no ventre da baleia e o levou na direção certa, no grande propósito de Deus de anunciar e pregar a mensagem de Deus a Nínive. Que possamos querer ir mais profundo em Deus, que possamos ir a cada dia mais perto de Deus, pois é aos pés de Jesus Cristo e caminhando em direção aos propósitos dele para a nossa vida que seremos instrumentos de Deus na nossa geração. Em Salmo 73, versículo 28, diz assim: Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. A pregação de Jonas e o arrependimento dos ninivitas. Em Jonas capítulo 3, versículo 4 diz assim: Começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas obedeceu ao chamado de Deus e pregou aos moradores de Nínive a mensagem de Deus sobre o juízo que se aproximava. E os moradores de Nínive se arrependeram do mal e do pecado, sendo assim a cidade poupada por Deus. Em Jonas capítulo 3, versículo 5 diz assim: Os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Temos a missão de anunciar, não podemos ficar parados, precisamos clamar para que todo mal cesse. Deus pode, com uma palavra, mudar o caos do mundo. O inimigo sempre vai tentar se opor contra aquele que procura fazer o bem e ajudar o seu próximo. O inimigo se levanta quando sabe que Deus tem um grande propósito em sua vida. Não desista, continue, você está no caminho certo. Em Isaías capítulo 55, versículo 6 diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O tempo para se receber a salvação aqui tem limite. Chegará o dia em que ele não será achado. Deus oferece sua graça e perdão hoje, amanhã pode ser tarde demais. Quando o povo se humilha diante de Deus e busca a face de Deus em oração e aparta-se dos caminhos ímpios, Deus ouve do céu e revoga o juízo, renova a terra e derrama-lhe bênção. Deus quer que todos sejam salvos. Deus é perdoador e misericordioso. Que possamos obedecer ao chamado de Deus, anunciar a palavra de Deus e caminhar passo a passo em direção aos propósitos de Deus para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa geração. A oportunidade de vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus é hoje. Que Deus te abençoe.